E aí pessoal, bom dia. 400. Deixa eu só achar uma questão aqui, que a gente anota várias, para achar aqui 450, página 450. Deixa eu ver se é essa. É. 50, questão 68. Então, pessoal, é... tu consegue abrir mais, Tamires? Então, para iniciar essa aula hoje, nós vamos primeiro fazer uma questão, tá, que está relacionada com os temas que nós falamos na aula passada. Tá? Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página 450, questão 68. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha comentado, eu falei com vocês que às vezes eu vou lembrando algumas questões, mas eu não sei muito bem assim aonde, qual o momento que eu vi, né? Porque são 10 anos de prova aí, às vezes a gente resolve, faz e a gente acaba esquecendo aonde está exatamente, né? Até porque são 180 questões na prova do Enem, né? Então, você ficar lembrando onde está cada questão, então em casa, às vezes eu vou procurando lá. É, lembra quando eu falei para vocês que o Enem, às vezes, ele traz alguns textos e ele vai pedir para você identificar sobre que conceito biológico aquele texto está falando. Eu comentei com vocês também que era muito importante nós fazermos uma distinção entre, quando a gente fala de magnificação trófica, habitat, nicho ecológico, tá? O pessoal de casa aí conseguiu abrir a apostila na página 450, questão 68. Nós falamos sobre isso na aula passada. Vamos ler esse texto aí? Olha só, é, o texto diz o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Olha só o que ele vem falando: hábitos noturnos. Passa o dia todo repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanho do ar diz respeito ao seu, uma questão bem conceitual, né, que vem cobrando exatamente conceitos biológicos, tá? Aí ele fala aí, potencial biótico, nicho ecológico, nível trófico, biótipo, né, habitat. Galera, quais são as palavras-chave desse texto para a gente conseguir responder essa questão? Vamos voltar lá no texto, olha só. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Ou seja, dá uma circulada nessa palavra aí, hábito noturno. Ele está falando sobre o estilo de vida desse tamanduá, né? Passa o dia repousando, ou seja, também está falando sobre o estilo de vida dele. Geralmente, aí aqui ele vem falando algo que para a gente não é tão importante para responder a questão. Geralmente, é, em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. Isso não é importante. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante ao assovio. A cada gestação, ou seja, está dando mais uma característica do indivíduo. Quantos filhotes ele vai ter por gestação? Isso daí está nos cheirando o quê? Já dá para responder essa questão? A gente já consegue chegar num gabarito aí? A cria é deixada em uma árvore, é amamentada. Tá vendo essas palavrinhas chaves? A fêmea adulta tem territórios e o território de um macho inclui várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes, ou seja, está falando sobre a questão reprodutiva desse indivíduo. Qual foi o exemplo que eu dei em sala de aula quando nós falamos sobre esse conceito aí da biologia?
Lembra quando eu falei do Nemo? Vocês lembram, né, gente? O feriadão. Ninguém estudou aí no feriado, né? Aproveitaram para descansar, né? E aí, a gente está falando do habitat? Seria o habitat que a gente está falando? Sim ou não? A gente está falando sobre o que aqui? Nível trófico? A gente está falando sobre alimentação, só a posição que ele ocupa, o texto vem falando se ele é consumidor primário, secundário. Potencial biótico vem falando sobre a capacidade de reprodução, né? Não é o que o texto foca exatamente. E aí, o que a gente está falando sobre? Oi? Aquele sussurro. Nicho ecológico, não é? Lembra quando eu falei do Nemo? Grava o exemplo do Nemo, que é o exemplo mais fácil, porque vocês viram o filme. Quando você pensar no Nemo, né, pensar em um organismo, se você esquecer, ai, tamanho do ar, meu Deus, e agora? Puxa lá pro Nemo. Lembra da aula? O Nemo, quando a gente falou dele, a gente falou sobre o quê? Período de reprodução, aonde ele mora, quem é o alimento que ele utiliza, quem são os predadores. Isso é um nicho ecológico. E o Enem, como eu mostrei para vocês através dessa questão, veio cobrando esse conceito. Se você sabe o que é um nicho ecológico ou um habitat. Tá? Seria o nosso gabarito aí, a letra D, nicho ecológico. Questão tranquila, não é? Foi? Então, hoje a gente vai falar sobre impactos ambientais. Tá? Nós vamos estudar, o Enem, ele tem que cobrar, a gente não vai fazer muitas questões hoje, tá? Até porque essa aula aqui ela é grande, ela vai ser dividida em duas partes, tá bom? Mas hoje a gente vai começar falando sobre alguns impactos ambientais e vamos falar também sobre algumas convenções que vêm ocorrendo ao longo dos anos para tentar diminuir esses impactos ambientais. E essas convenções, talvez o Thiago até tenha falado alguma com vocês, porque está muito relacionado com a geografia, né? Porque quando a gente fala de impactos ambientais, a gente, querendo ou não, a gente tem que fazer uma correlação com o que? Crescimento, desenvolvimento. E como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que a gente venha conseguir retirar os recursos, mas permitir com que gerações futuras venham também ter acesso a esses recursos. Tá? E o Enem ele tem mudado um pouco a sua pegada nas questões e ele tem cobrado alguns desses conceitos aí. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. E aí a gente tem o seguinte, galera. Aqui a gente pode ver nessa imagem aqui, só uma pergunta, que está aberta ali para eles é a imagem, né? Eles estão vendo a imagem, então eu posso ficar aqui, né? O que a gente consegue ver aqui é o seguinte, eu posso desligar essa luz? Posso subir na cadeira? Só para rapidinho, gente. O ao vivo é bom que a gente faz isso, né? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, a gente... Aqui, ó. Só para... Acho que melhora, né? A qualidade do slide. Aí a gente tem o seguinte. Pessoal, quando tem início a degradação, a retirada de recursos da natureza? Eu quero que vocês falem. Quero que o pessoal de casa escreva aí quando isso tem início. Isso tem início somente a partir da Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, início do século XVIII, final do século XVII? Essa retirada tem? Somente início naquele período? Não. A retirada, a degradação do ambiente, ela tem início lá com os homens das cavernas. Tá? Então, quando surge a espécie Homo sapiens, essa espécie ela já se utiliza dos recursos da natureza, tanto que algumas espécies, por exemplo, como preguiça gigante, né, o mamute, eles foram extintos antes mesmo de um crescimento populacional. Agora, por que essas espécies já foram extintas durante esse período? Porque a gente tem que pensar aqui o seguinte, como vocês podem observar nessa imagem aqui, tem um filme chamado 10 mil anos, eu não sei se ele tem na Netflix, fazendo propaganda aqui, ó. Não sei se ele tem na Netflix, né? Mas é um filme que vem contando como que foi mais ou menos o período das cavernas, né? Como que esses homens viviam. Eles viviam do quê? Da caça, tá? Só que naquela época não tinha nenhum biólogo para falar para ele, ó, não mata o mamute, se você não vai comer o mamute todo, né? Então a gente não tinha o quê? A preservação, no caso dessa matéria orgânica. Então isso, a gente tem que fazer essas relações. Isso fazia com que um pequeno grupo matasse o mamute, utilizasse aquela carne durante alguns dias, só que como não havia
para você preservar aquela carne ela apodrecia muito rápido. Então havia-se a necessidade de um período muito pequeno de já se caçar o quê? Outro mamute, tá? Como exemplo aí para vocês. Estão conseguindo entender? E isso vai causando o quê? Uma diminuição na população de mamutes, tá? Fique esperto, por quê? Quais são as espécies que têm o maior potencial de extinção? São as espécies que têm um período de reprodução muito curto ou as espécies que têm um período de reprodução muito longo? Vamos pensar um pouco sobre isso daí. Oi? Seriam as espécies que têm um período de reprodução muito longo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em caçadas, vamos pensar na África aqui. A caçada de um elefante, ela causa um grande impacto ambiental. Porque o período de gestação dele é quase 24 meses, se eu não me engano. Agora não me recordo muito bem, né? Não tem como saber de todos os bichos. Mas o período de reprodução, ele é muito longo. A girafa também. Até o filhote chegar à fase adulta para se reproduzir e começar a inserir novos indivíduos. Oi? De 18 a 22 meses, né? Viu? Falei 24, vamos tirar 2. Tira 2 meses aí. Então, você tem um período muito longo. Até você colocar novamente novos indivíduos, você já causou um grande impacto ambiental. Então, quando a gente pensa nos homens das cavernas, tenham em mente que a partir do surgimento da espécie Homo sapiens, tá, nós iniciamos o processo de degradação do meio ambiente. Por quê? Isso daqui pode ser uma pegadinha em algumas questões. De você pensar, a degradação ela inicia. A gente tem um pouco essa mania, né? Pensa em degradação, pensa só o quê? Utilizada do carvão, né? Século XVIII. Não, isso vem há muito tempo, né? Já vem há um tempo atrás. Aí vamos para o próximo slide, e aí a gente precisa entender essa degradação, né? O início da exploração, no caso dos recursos brasileiros. E essa degradação, aqui no caso do Brasil, né? Quando a gente pensa em população indígena, a gente sabe que o Brasil, né, o professor de história já deve ter falado, existiam diversas tribos, né, nós tínhamos um número populacional bem elevado. Mas qual é a diferença de quando a gente fala em relação aos índios, às tribos que viviam no Brasil, e quando a gente faz uma relação com o processo de colonização? Quem saberia dizer? Se você pensar, por exemplo, hoje, no modo de vida do indígena, como se dá a retirada dos recursos da natureza por esses povos? Exatamente. Quando a gente pensa em relação ao início da exploração no Brasil, a gente também tem que ter isso em mente. Por quê? O índio, ele é aquele cara que ele vai pegar na natureza o que somente ele precisa para viver naquele momento. Ele não faz uma exploração acentuada. Fala só mais. A pesca também, né, Ana Júlia? Então, peixe tem um período de reprodução curto, né? Então dá tempo de repor. Só que, Ana Júlia, foi muito bom ela ter falado da pesca, porque a pesca hoje ela é predatória. E aí o que acontece? Você retira da natureza um número muito alto de indivíduos, e isso dificulta a reposição. Tá? Então isso foi muito interessante. Quando a gente fala sobre a exploração, a gente tem que pensar o quê? Colonização, galera. Sem querer qualquer tipo de militância, mas os colonizadores, quando chegam ao Brasil, a gente tem uma exploração, tá, dos recursos naturais. O professor de história já falou com vocês sobre a retirada do pau-brasil, né? E aí vai entrar também no conceito de, quando a gente pensa lá, o surgimento de Minas Gerais, a Mata Atlântica, ela começa a ser fragmentada durante esse período, né? Nós temos os bandeirantes adentrando o interior do Brasil à procura de recursos. E aí no próximo slide, não sei, eu acredito que vocês, como ótimos alunos, vocês já fizeram questões de história do Enem. Né? Vocês estão fazendo questões de história. Um dos autores que sempre aparece, né, nas questões do Enem é quando a gente fala das cartas de Pero Vaz de Caminha. Né? Esse cara sempre aparece. Sempre, se vocês pegarem a apostila, forem fazer as questões, sempre vai ter um relato, uma cartinha dele. Por quê?
e vão te pedir para fazer uma interpretação em cima daquela carta. Às vezes vai falar da catequese, às vezes vai falar do modo do índio e por aí vai. Então é interessante vocês conhecerem esse autor, tá? Dá uma lida na internet, vê mais ou menos o que ele falava, vê algumas cartinhas, não dá para ler todas, mas para na hora de responder as questões, vocês terem uma visão, né, 360 e conseguir identificar o que o autor falava. Então aqui ele traz o seguinte, trouxe esse texto justamente porque ele já apareceu no Enem, tá? Então só para a gente ter uma noção ao que ele fala. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí, a pouco, começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 400 ou 450. Né? O cara é bem preciso ali, né? 400 ou 450. Eu falei, havia um bocado ali deles ali, né? Alguns deles traziam arcos e flechas que todos tocaram por capulças ou por qualquer coisa que lhe davam, ou seja, a questão do escambo aí, né? Aquela troca. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muitos agradavam. Então aqui a gente tem uma carta falando sobre essa chegada, né, do colonizador, primeiro impacto ali que eles tiveram com os índios. Pode passar, Tamires, fazendo favor? Galera, então isso foi uma introdução para a gente poder entender como inicia esse processo. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém está com sono? Estão cansados, né, desse feriado prolongado aí, né? Então, olha só, galera. Aqui a gente vai começar a falar sobre algumas reuniões. É interessante vocês saberem o que foi dito mais ou menos. A gente vai ver que essas reuniões, essas convenções, elas são muito semelhantes no quesito os temas que são abordados, tá? E o Enem, ele pode cobrar alguma dessas convenções aí. Então, no próximo slide, a gente vai ver essa convenção aí, né, que é o Nosso Futuro em Comum, e que foi elaborado em 1987, tá? Nosso Futuro em Comum, pela Comissão Mundial de Meio Ambiente, tá? E aí, essa convenção aqui, ela fez algumas críticas, tá? Ela fez algumas críticas sobre temas que às vezes não são abordados assim, te perguntando, o que foi o nosso futuro em comum? Não, mas traz alguns temas, alguns textos ali dentro das questões que nós temos que conseguir identificar esses assuntos. Então, por exemplo, redução do crescimento populacional. Galera, qual é a relação do crescimento populacional com o meio ambiente? Quanto maior o número de pessoas, maior a quantidade de recursos a ser retirados. Tá? Mais destruição. Tá? Quando a gente pensa nesse crescimento populacional, a gente pode também fazer uma relação com o capitalismo desenfreado. Tá? Aonde o quê? Se eu aumento o número de pessoas, eu aumento o número de celulares, né, circulando no mercado. Se eu aumento o número de celulares, eu tenho o quê? Uma fábrica que utiliza água na produção dos celulares, então você tem o quê? Utilização dos recursos naturais. Então, a redução do crescimento populacional é algo que deveria ter sido para ontem. Tá? Porque os recursos, eles não são infinitos. Então, haverá um momento, a gente passou por um período aí de seca na região sudeste, principalmente São Paulo, devido ao quê? A degradação, né? Você tem um aumento populacional, um consumo de água, né? Um grande consumo, além de diversas empresas consumirem muito mais do que a população, isso é um tema polêmico, tá? Porque quando a gente pensa em consumo de água, cita para mim aí vamos falar, um negócio, oi? JBS, mais o quê? Hoje, se você for falar em empresas que consomem muita água, não pensa só em empresa física, não, pensa em comércio de um modo geral. Oi? Bebida, mais o quê? Quando a gente pensa numa saladinha que
consome uma grande quantidade de água. Inclusive, são temas porque quando a gente fala sobre plantações, a gente ainda tem um processo chamado de salinização, tá? A plantação está relacionada com esse processo. Foi questão do Enem, eu só não lembro se está na minha área ou está na área de geografia. Agora eu não lembro, porque às vezes mistura ali, né? Mas isso já foi questão do Enem. Ó, garantia dos recursos naturais. O que significa essa garantia dos recursos naturais? É você utilizar esses recursos de uma maneira que venha permitir com que esses recursos eles consigam fazer o que seria uma reposição, tá? Fazer uma reposição para que as próximas gerações também possam utilizar esses recursos. Tá? Então nós temos ali, ó, preservação da biodiversidade. Nós já vimos o que, galera? Se não há preservação da biodiversidade, nós temos a quebra de uma cadeia, né, ecológica. Se nós temos uma quebra, por exemplo, quando a gente pensa em níveis, né, ou nível trófico, a gente viu em aulas passadas que se a gente retira um indivíduo ali, por exemplo, o terciário, o que acontece com o meio aonde a população está inserida? Oi? Nós temos um aumento, foi isso que você falou, Pedro? Nós temos um aumento de um dos extremos, e isso causa um desequilíbrio. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, que todos os indivíduos que estão presentes nesse planeta apresentam uma função importante. Eu, quando era pequeno, eu falava assim, eu odeio tubarão podia ser extinto. Olha só, gente, o pensamento. Aqui. Cobra, eu odeio cobra também podia ser extinta. Só que se eu tiro, por exemplo, vamos pensar na cobra que se alimenta de roedores. Se eu tiro as cobras, né, de um modo geral, eu vou ter um crescimento, um aumento populacional no número de roedores. Isso vai causar um desequilíbrio. Tá? Então é melhor deixar a cobra ali, que a possibilidade de eu me encontrar com ela é baixa, e a possibilidade de eu me encontrar com o roedor também é baixo. Né? Agora, se eu tiro um deles, aí mesmo o ódio vai aumentar, né, por um deles aí. Né? Então você tem essa questão. Aumento de energia limpa, que a gente vai falar na próxima aula. Tá? Que é um tema muito abordado tanto na biologia quanto na geografia. Tá? Hoje, um dos maiores problemas que nós encontramos é o quesito energia. Tá? A gente tem algumas hidrelétricas, o Enem adora falar sobre hidrelétricas, que vem causando grandes impactos ambientais. E nós vamos entender por que uma hidrelétrica ela causa impacto ambiental. Apesar de ser considerada uma fonte de energia renovável, né, porque está falando da água. Mas aí que a gente tem que ficar esperto. Como que é feito, como que eu monto uma hidrelétrica? É aí que está o problema. Tá? O que acontece nessa montagem? Será que a gente só fecha o rio ali? E aí, o que vai acontecendo? Atendimento das necessidades básicas das pessoas, como escola, moradia e saúde. Né? Então aqui a gente vê, eu ia fazer uma brincadeira, né, com essa fala aqui, mas não pode porque está gravando. Né? A gente vê processo, né, de um determinado governo aí, né, querendo dar moradia, saúde e escola para o povo aí, né, o povo comunista aí, né. Então, aqui dá até para vocês brincarem na redação de vocês, né. Então, ó, nosso futuro em comum, né, vocês podem até citar movimentos que vêm tratando dessas pegadas. Então, vocês veem que até a biologia ajudou vocês na redação, tá. Vamos lá, galera. Então, o que a gente tem que focar aqui? Eu anotaria nosso futuro em comum. Né, do lado botaria em inglês como se escreve e botaria lá, ó, aumento de energia limpa, controle de natalidade, tá, e preservação da biodiversidade. Se vocês gravarem essas, falei 3 palavras, não lembro agora. Se vocês gravarem essas palavrinhas, vocês conseguem recapitular na hora da prova o que quer dizer isso daqui. Foi? Vamos no próximo slide? O próximo slide aqui, pessoal, é o Rio 92. Tá? Depois eu vou procurar ali, que se eu não me engano, caiu uma questão sobre isso no Enem. Tá? Eu tive 180 chefes de estados reunidos para definirem quais países em desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro para alcançar o desenvolvimento. Tá? Então, esse movimento aqui foi para poder ver aqueles países que são os países considerados emergentes. Tá? Caiu uma questão do Enem na prova de geografia. Na prova de geografia, eu já falei para vocês que eu fico resolvendo questões, né, do Enem. Né? Então, caiu uma questão de geografia perguntando por que a gente não deve utilizar, não exatamente isso, né, mas a palavra subdesenvolvido.
Deve estar nessa postura de vocês aí. Por que a gente não deve usar a palavra subdesenvolvido, mas usar a palavra países em desenvolvimento, países emergentes? Alguém saberia dizer qual seria a diferença entre essas duas palavras, subdesenvolvido e país em desenvolvimento ou emergente? Era essa a resposta. Era essa a resposta. O que eles botavam, óbvio, várias coisas para confundir, mas o que eles cobravam era o seguinte: qual seria mais ou menos, é um significado meio pejorativo, né? Subdesenvolvido, um país inferior aos países desenvolvidos. Então, ó, fica esperto aí, tá? Caiu no Enem, depois vocês procuram lá na internet essa questão, depois vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá lá, tá? Pode passar esse próximo slide aqui. Galera, aqui a gente vai ter um movimento, né, que é chamado Agenda 21, acordos feitos com grupos populares, tá? Tem como base a sustentabilidade, a conservação ambiental, justiça social. Quando fala de justiça social, estaria dentro do que o nosso futuro comum diz, né? Acesso à saúde, à educação, e escolaridade, tá? Isso seria o quê? Justiça social. Todas as pessoas terem acesso a esses bens que são garantidos na Constituição. Se eu não me engano, lá a Constituição de 88, lá no seu capítulo 1º, né, eu acredito que vocês leram a Constituição, né, capítulo 1º, para fazer a redação de vocês estão lendo lá, que vem falando sobre as garantias sociais, não é? O pessoal aí de direito aí, futuramente, depois que você já falou, o Cristiano falando merda lá no capítulo 1º. Tá no seu capítulo 1º, né? Ah lá, gente, só. Sabe que se citar isso na redação você samba, né? Na cara da banca lá. Então, é importante ler esse primeiro capítulo, já falei com vocês, Roberta também, porque dá para vocês citarem qualquer tema. Independente do que falar lá, justiça social, ela se encaixa em qualquer tema. Por exemplo, o tema do ano passado foi acesso ao cinema, não é? Dá para citar isso, será? Dá, porque a pessoa não está tendo acesso, né? A pessoa que tem dificuldade visual, né? Não está tendo acesso, então dá para citar. Então, o crescimento econômico do país. O que essa agenda vem trazendo, pessoal? Eles debatem, tá? O que eu falei para vocês. Vocês não precisam decorar todos esses movimentos. Vocês precisam ter uma noção dos movimentos que existiram e vocês vão ver que é muito próximo os debates, né? É sempre voltado o desenvolvimento de maneira sustentável, justiça social, tá? Preservação da biodiversidade. Só que às vezes na prova pode aparecer a Agenda 21 e o aluno entra em desespero, porque ele nunca viu isso. E às vezes ele erra simplesmente, ele até sabe uma resposta, mas às vezes erra porque nunca ouviu falar sobre essa agenda e aí começa a pensar mil coisas lá na hora de responder a questão, né? Se acontece. Você às vezes sabe o assunto, só que você não lembra muito bem sobre aquela palavra ali e você fica, meu Deus, e agora? Vamos para o próximo. Esse daqui, pessoal, esse daqui é o protocolo de Kyoto, tá? Esse protocolo aí, né, essa reunião foi feita na cidade de Kyoto em 1997 e esse protocolo tinha por objetivo a diminuição, a redução do gás carbônico em 5,2% até 2012. Tá? Esse protocolo ele foi muito polêmico. Tá? Não sei se o Thiago já mencionou, já falou com ele sobre, se ele já falou sobre esse protocolo. O protocolo de Kyoto, inicialmente, ele foi assinado por diversos países, só que posteriormente, tá? Se eu não me engano, até 2005, mais ou menos, alguns países começaram a retirar sua assinatura. Por exemplo, cito um país aí que falou, não vou nem assinar isso daí. Estados Unidos. Não vou assinar, né, não estou preocupado, vamos degradar tudo mesmo. O importante é a minha geração usufruir desses recursos. As próximas que lutem, tá? Praticamente isso. Então eles retiraram. E hoje a gente tem o quê? Além de uma diminuição, nós estamos tendo um aumento da quantidade de gás carbônico lançado na atmosfera, tá? Então, um dos problemas relacionados com a industrialização. Falando de gás carbônico, nós já falamos que o Brasil é um contribuinte a partir da agropecuária,
né, já mostramos, e isso lança até mais gases na atmosfera do que o transporte, tá bom? Mais do que o transporte. E aí nós temos que ter uma noção aqui o seguinte, a quantidade desse gás, ele vem aumentando acentuadamente, tá? E é um dos gases que vai contribuir para o aquecimento global, efeito estufa, tá? E a gente sabe que o aumento da temperatura na Terra, né, no globo de um modo geral, vem causando diversos impactos, como, cita para mim aí, uma das consequências do aquecimento global. Das calotas, mas o quê? Aumento da temperatura média, aumento do nível do mar com o aumento com o derretimento das geleiras, mas o quê? Faltou falar, ninguém lembrou de falar de um animalzinho, né? Mudança no habitat das espécies, tá? Então essa mudança acaba vindo acompanhada da extinção. Pensa na imagem que o Thiago mostrou para vocês, que eu sei, do urso polar, né, devido ao derretimento das calotas. Tá? Então, com esse derretimento, você tem a alteração do habitat desse indivíduo, lembrando que ele foi programado para viver em determinado local, né, e aí você causa alterações, o que vem acompanhado da extinção, né, a diminuição da população, até que venha chegar a extinção. Galera, esse protocolo aqui, não sei se vocês já ouviram falar sobre o crédito de carbono. Já ouviram falar? Como que funciona isso? O crédito de carbono ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu, Cristiano Brasil, eu posso lançar até, por exemplo, números que eu vou inventar da minha cabeça, tá? Fonte, minha cabeça. Você tem lá 15% de dióxido de carbono para lançar na atmosfera. Cada país pode lançar 15. Só que eu tenho países, por exemplo, como, vamos pensar aí na Suíça, Finlândia, que são países que lançam 6. Ou bota aí 10 para ficar fácil a nossa conta, né? Vamos trabalhar de 5 em 5 para ficar fácil, para facilitar a vida do professor aqui. 10, só que eu posso lançar 15. Eu tenho um bônus aí de 5%, não tenho? Seria mais ou menos isso que está faltando para chegar a 15. O que eles fazem? Os Estados Unidos tinha que lançar 15, só que ele está lançando 20. Como que ele faz para poder pra ficar com o saldo dele ali dentro do balanço ali? Ele compra os 5 créditos que a Finlândia não lançou. Vocês estão conseguindo entender o absurdo da situação? Você cria um mecanismo de diminuição, só que já que você não polui tanto, eu vou poluir por você. Tá, então, já que tu não quer usar esse direito, eu vou utilizar esse direito. Isso é o chamado crédito de carbono, tá? Crédito de carbono, tá? Então, alguns países industrializados, acabam comprando esse crédito que o outro país não lançou, né, lá na atmosfera. Crédito de carbono. Então, se aparecer essa palavra na prova de vocês agora já sabem o que significa. Tá? Cara, tem gente que acredita que a Terra é plana, então tá bom. Né? Cara, eu não sei se eu posso falar porque tá gravando aqui, mas é ridículo acreditar que a Terra é plana. E tem muitos adeptos, não é? Quando você pensa, né? Cara, como assim, gente? 2020, se falasse isso pra mim em 80, não era nem nascido, né? Mas se falasse lá em 90, até poderia, né? Nossa, será que é? Ficaria assim, agora 2020. Tem gente que acredita. E aí vai, né? Tem gente que acredita em mamadeira. Brincadeira aqui, vamos lá. Passa aqui o próximo. Próximo. Galera, olha aqui. Uma coisa interessante. Movimentos ambientais, né? Rio +10, mas ocorreu na África do Sul, tá? Objetivo de utilizar os recursos sem comprometer as gerações futuras, tá? Diminuir 50% o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Por quê? Não sei se vocês já viram, né?
Se não viram, eu estou aqui para falar para vocês. Se a gente fosse citar um valor, tem pessoas na África vivendo com menos de 30 centavos por dia. Se a gente fosse pensar num valor para poder estar aplicando. E é interessante, aqui vai entrar um pouco da política, vocês já pararam para pensar que quando a gente pensa em África a gente está falando do continente, né, gente? África. Por que a África do Sul ela é desenvolvida? Já pararam para pensar nisso? Já se questionaram sobre isso? Já fizeram uma pesquisa sobre a África do Sul? Já deram uma olhadinha? Entra no Google quando chegar em casa e pesquisa lá África do Sul. Já fizeram isso? Não? Nunca. Quando a gente pensa geralmente na África, a gente pensa num país, né? Diversos países, desculpa. A gente pensa em países, gente, todo mundo lá pobre, passando fome, né? Só que a África do Sul, ela é desenvolvida. Ela é bem desenvolvida. Ela tem uma estrutura, uma infraestrutura que tu fica assim, nossa, isso é na África? É. Mas por que ela tem toda essa infraestrutura? Uma economia forte, uma infraestrutura. Também, mas a África do Sul, ela foi colonizada pelos ingleses e holandeses. Os holandeses eu não tenho muita certeza não, eu lembro vagamente, mas os ingleses é certo. E o que eles fizeram? Aqui, a gente tem, primeiro que eles começam com uma exploração, não sei se vocês já viram, mas vocês já conseguiram perceber que biologia, geografia e química é tudo junto ali, né? Já conseguiram observar isso, né? Por isso que eu falo muito dessas disciplinas, porque vocês vão encontrar questões que vocês não vão saber se é biologia ou se é geografia na prova, tá? Aqui, primeiro, aqui a gente tem um problema chamado o apartheid, né? Que durou até, acho que 92, tá? Aonde negros não podiam votar, não podiam se candidatar, as terras foram tomadas, tá? Então aqui a gente tem um processo de colonização muito forte, tá? Só que esse processo ele vem acompanhado do desenvolvimento, tá? Então essa conferência aí, Rio +10, não aconteceu no Rio de Janeiro, tá, gente? Não confunda isso daí não, tá? Então, diminuir 50% o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Pessoal, por que esses movimentos eles vêm debatendo que tentar diminuir esse número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui que eu publiquei no meu Facebook, rapidinho, gente. Alguém saberia me dizer por que esses textos batem tanto nessa... Qual é a relação que existe entre essa diminuição... Não quer carregar? Carrega, meu filho. Quem saberia dizer? Diz aí pra mim. Por quê? Qual é a relação desse desenvolvimento aí? Diminuir. Deixa eu ver aqui. Foi um texto que eu tirei de uma prova do Enem, que eu achei interessante o que o autor falava. Deixa eu só achar aqui rapidinho, gente. Não é gambá não, gente. Fiquei publicando tanta coisa da Flor de Lis que agora eu não estou achando o que eu quero. Deixa eu ver... não vou achar. Mas... Não. Agora eu não vou lembrar a frase do texto não. Mas olha só. Só tem Flor de Lis, gente. Parei. Olha só. O texto vinha dizendo o seguinte, foi uma questãozinha do Enem que eu retirei essa frase. O autor, ele falava que o desenvolvimento sustentável, se ele não for acompanhado de uma mudança, né, no padrão social, no que diz desenvolvimento humano, esse desenvolvimento sustentável, ele não vale de nada. Por que o autor traz essa relação? Foi uma questão do Enem. Era esse texto, eles queriam saber. Então eu vou falar de novo. Desenvolvimento sustentável, a construção de desenvolvimento sustentável,
sem a construção de um desenvolvimento social, não vale de nada. Eu achei, o texto é maravilhoso, óbvio, não é só essa fala, né? Mas eu achei assim, aí eu fui lá e publiquei. Ninguém curtiu. Aí, cadê? Está relacionado com essa desigualdade, mas não diretamente com isso daí. Isso daí está muito trabalhando o capitalismo, desenfreado, mas não é isso. O que, que o autor queria dizer? Galera, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Se eu tenho lá o desenvolvimento sustentável, ele está acontecendo. Mas se eu não tenho uma redução de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, o que, que significa? Significa que essas pessoas aqui, esse conhecimento, desenvolvimento sustentável não alcança elas. Se esse desenvolvimento não alcança elas, elas continuam, de maneira muito grosseira falando, jogando lixo na rua, elas continuam pegando o esgoto da sua casa, jogando no rio que está passando próximo. Por quê? Elas não são abraçadas por esse conhecimento. Então esse conhecimento ele fica restrito a apenas uma parte da sociedade. Nem todo mundo tem acesso. Caiu também uma questão do Enem, né? Isso acho que era geografia, que vinha mostrando uma comunidade, uma mulher dentro da sua casa, do seu casebre, seu barraquinho, passando um valão do lado, e ela mandava uma mensagem para o filho que estava brincando próximo ao valão, falando o seguinte, fala pro João não pisar nessa água. E aí o texto era uma crítica social, uma charge, na verdade. Só era isso a charge, 2 balãozinhos, né? Ela mandando mensagem para o menininho. E aí a gente vê, ocorreu um desenvolvimento o quê? Tecnológico, né? Ela tem acesso a um celular, ela manda mensagem para o filho, ela tem acesso à internet, ou ela tem um crédito lá, mas ela ainda mora onde? Num casebre no morro, com um valão passando próximo à sua casa, sem saneamento básico, sem água tratada. Oi? Tiago já deve ter feito? Sem saneamento básico. Então, como eu falo para vocês, o Enem, na sua grande maioria das questões, ele não quer que vocês simplesmente decorem. Algumas questões são decorebas, mas a maioria é você ter uma visão ampla sobre aquele assunto. Então você vê que há um progresso tecnológico chegando até aquela mulher, mas o progresso social não chega. Ou seja, a mudança que ela precisa, de fato, não abrange ela. Então o desenvolvimento, ele não chega para todos. Então quando esses movimentos aqui vêm falando sobre diminuição de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, tá, ou desenvolvimento social, é sobre isso que ele está falando. É sobre você melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, chegar com conhecimento sobre preservação, tá? Porque não adianta eu ficar com o meu discurso lindo e maravilhoso aqui somente em sala de aula, se ele não está sendo alcançado por uma parte da sociedade. Tá? Não está sendo alcançado. É a mesma coisa quando a gente tá gravando, né? Quando parar de gravar, depois a gente fala sobre... sobre rapidamente sobre o discurso acadêmico, tá? Deixa eu ver se eu consigo falar isso sem falar de política. O discurso acadêmico, ele é muito bonito, ele é muito legal. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, eu brigava muito com a minha orientadora, porque eu falava, cara, esse conhecimento que eu tô escrevendo um livro, escrevi um livro, esse conhecimento aí não serve para nada. Ela, como assim não serve para nada? Eu falei, porque a minha pesquisa, ela está relacionada com... Eu trabalhei com anatomia de planta, trabalhei com bromélia. A bromélia, ela na região serrana, e uma vez eu entrando num sítio, né, pedi autorização, aquela coisa, o cara tinha muitas bromélias assim no quintal dele, assim, que estão entrando em extinção. Só que, será que ele tem conhecimento da tese, de tudo que eu estava escrevendo? Esse conhecimento chegou para ele, que ele não poderia destruir aquela comunidade que estava ali? É isso. Então, o discurso, ele fica muito bonito quando eu falo para vocês. Mas será que se eu chegar para o pai de vocês e tentar falar com o mesmo discurso, eles vão entender tudo que eu estou falando?
então a gente entra em alguns problemas aí, até mesmo relacionado à política, que é qual é a fala da massa? O que a massa entende? O que eles conseguem entender? Tá? Então, toda vez que pensar em redução da desigualdade, nesse desenvolvimento, pense, o desenvolvimento sustentável tem que vir acompanhado do desenvolvimento social, porque senão não serve para nada. Tá? Conseguiram compreender o que eu disse? Foi? Vamos lá para o próximo aqui. Próximo slide. Rio mais 20, tá? Esse aqui foi o Rio de Janeiro, tá bom? A gente tem aqui turistas, né? Bem patriotas, por sinal, né? Pão de Açúcar. E aqui tem um cara aqui falando o seguinte: também sou ligado nesse lance ecológico. Passa só as verdinhas. Conseguiram captar aqui a mensagem da charge? Tá, então nós estamos aqui, ó, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em julho de 2012. Então, é algo que não se passou, né, em 10 anos, é algo recente. Objetivo principal, desenvolvimento sustentável e equilibrar assuntos ambientais, econômicos e sociais com a economia verde. Tá? O que seria essa economia verde? Não sei se vocês já observaram, antes de eu falar da economia verde, novamente, econômico e sociais. É o que essa charge vem trazendo. Para eles aqui, o discurso é lindo e maravilhoso. Mas, e aí aqui? Será que tem desenvolvimento social? Sem pensar em militância, sem pensar em política, só pensar no acesso mesmo. Tá? Economia verde, galera, vocês já ouviram falar? Hoje, quando vocês forem para casa, se vocês forem de ônibus, vocês vão fazer o seguinte: ao dar sinal para o ônibus, vocês vão observar se naquele vidro do motorista tem uma plaquinha ou um símbolo, ou tipo uma folha, vai estar alguma coisa, economia verde, vai estar alguma coisa ali assim. O que significa aquilo dali, galera? O que significa aquele selo? É um selo. Economia verde é um selo que algumas empresas recebem. O que isso significa? Quem saberia dizer? Ninguém? Alguém na internet disse alguma coisa? Esse símbolo, ele é dado para as empresas que têm uma responsabilidade ambiental. Como assim, Cristiano? Empresas que assumem a responsabilidade de manutenção, por exemplo, dos ônibus, para redução do dióxido de carbono, tá? Então, isso vai de diversos. Empresas de tinta que utilizam na sua composição compostos que causam menos impactos ambientais, tá? Então, muitas empresas recebem esse selo. Hoje, quando a gente pensa em relação a essas empresas, muitas pessoas consomem produtos de empresas que têm essa economia verde. Então, muitas empresas, por exemplo, empresas grandes, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, algumas empresas deixam de receber financiamentos por conta da ausência desse selo verde. Tá dando para entender como a gente está tentando caminhar? Então, empresas que apresentam o selo verde, às vezes o ônibus tem o selo, mas ele é uma chaminé, né? Mas é porque falta uma fiscalização, né? Falta ali uma fiscalização rigorosa. Mas observem se o ônibus que vocês vão pegar hoje tem esse selo verde. Tipo uma folha, alguns podem ser uma folha, mas vai estar dizendo alguma coisa lá de verde, tá? Selo verde, tá? Vamos para o próximo aqui? Pessoal, no próximo slide, a gente vai falar agora sobre alguns acidentes que ocorreram ao longo da história. Tá? Então, a gente vai no próximo slide, impactos que... Acidente da Vila Socorro, né? Esse acidente aqui, ele ocorreu em 84, em São Paulo. E o que aconteceu aqui, galera? Quando eu falo para vocês que o desenvolvimento social tem que vir junto com o desenvolvimento, né, ecológico, aqui é o seguinte: aqui a gente tinha casebres, uma comunidade, próximo dessa comunidade, na verdade embaixo dessa comunidade, passava-se aquelas tubulações
de gasolina, dessas refinarias. Aconteceu até um acidente desse, se eu não me engano foi ano retrasado, ano passado, onde uma menina de 12 anos, foi ano passado, ela caiu, né, a tubulação rompeu porque estavam roubando e ela teve o corpo dela todo queimado, né, em contato com o líquido. Ela morreu, ela veio a falecer depois, né, eu lembro mais ou menos disso daí. O que aconteceu aqui, pessoal? A galera construiu barracos nessa região onde não deveria ter sido construída, houve um vazamento, e aí, desse vazamento, quando a gente pensa em favelas, né, comunidades, fio solto, fiação, né, gato, né, a gente tem um emaranhado ali de fio. Houve um incêndio, onde nós tivemos muitos mortos aí. Então aqui, isso é só para mostrar para vocês, né, um acidente. Você tem uma população menos favorecida, atingida diretamente por esse desenvolvimento. Tá? Vamos para o próximo? Já ouviram falar sobre o brilho da morte? Já ouviram falar sobre isso daí? Césio 137. Oi? Cara, isso daqui, na verdade, o que aconteceu? Por que isso é chamado do brilho da morte? Né? Porque o césio, ele é tóxico. Né? E ele é utilizado em máquinas que vai fazer raio-x, né? Essas questões todas aí. Isso daqui aconteceu em Goiás, né? E aí aconteceu o seguinte, um senhor, né? Um homem, trabalhando com sucatas, o que ele fez? Achou uma máquina de raio-x, né? Achou, abriu. E a gente entra aonde esses lixos vão parar, né? A gente entra nessa questão que a gente vai falar na próxima aula, os 3 R's, né? Que até questão do Enem também tem questãozinha perguntando sobre os 3 R's. E aí ele te pergunta o que é reutilizar, reciclar, né? Cobrar de você se você sabe o que é reutilização e o que é reciclagem, tá? Então ele vai cobrar isso daí. E ele achou esse césio. O que ele fez, galera? Nossa, isso brilha no escuro. Vou levar para casa. Sem conhecimento, levou para casa e colocou lá, ainda chamou a vizinhança. Amigo, vem na minha sala que tem um negócio que brilha, pode passar no corpo que brilha. Pode passar o próximo slide, por favor. Galera. Oi? Eu não entendi, porque fala mais alto. Fez um vídeo desse. Já passaram para vocês em sala? Ah, o canal do YouTube, você sabia. Ah, tá. Eu não sabia que tinha esse canal, você sabia. Eu já ouvi falar desse canal, mas não sabia que tinha falado sobre isso, não. Galera, o que aconteceu aqui? Essas pessoas morreram, tá? Essas pessoas que tiveram acesso ao césio, eles morreram, desenvolveram diversos tipos de tumores. Por quê? Como é um elemento radioativo, ele causa alteração no material genético, tá? Então as pessoas desenvolveram tumores. E aí é o que vem aqui a questão. Foi considerado o pior acidente do mundo, tá? Óbvio que não foi, mas tem outros piores. Mas naquele momento ali, em 87, foi considerado um dos piores do mundo, tá entre aspas ali, porque não foi o pior, porque a gente tem Chernobyl aí, né? Então, agora aqui é o seguinte, esse caixão aqui é um caixão convencional? Não, é um caixão de chumbo, por quê? A decomposição não pode ser um processo que seria natural do que de devolver os nutrientes para o solo, porque está contaminado. E aí, qual seria a consequência se eu simplesmente enterro essas pessoas ali, jogo ali, terror normal? Contaminação do solo, contaminação mais do que? Qual é o nome do rio que passa embaixo? Os lençóis freáticos. E aí eu tenho uma contaminação em grande escala.
tá? Até hoje, as roupas, os pertences dessas pessoas estão em contêineres de chumbo, tá? Então, a gente tem aqui o quê? Isso foi uma consequência da falta de conhecimento dessa pessoa. Foi a inocência dela, a curiosidade junto com a inocência ali de não ter conhecimentos. Provavelmente uma pessoa que talvez não tenha frequentado uma escola, que senão ela saberia que uma máquina dessa apresenta elementos radioativos que podem causar diversas alterações aí nos indivíduos. Porque também, porque vai chegar no indivíduo do topo, né? Vai passando, o organismo não vai fazer a degradação, né, desse composto aí. Vamos ver o próximo slide. Galera, olha só, aqui a gente tem um acidente nuclear, né, que ocorreu em 79 por falha humana. O reator expeliu gases e efluentes radioativos por 16 quilômetros, tá? Foi na Pensilvânia. E aí tudo isso vem causando, quando a gente pensa nesses gases aí, né, 16 quilômetros, galera, é muita coisa, tá? Então vai afetando, vai causando morte de diversos indivíduos aí. Pode passar. Só um exemplo aí. Aqui, galera, esse acidente aqui no Japão é um acidente onde foi na Baía de Minamata, no Japão, 27 toneladas de mercúrio, tá, despejados no oceano. Mais de 3.000 pessoas infectadas. E por que a gente tem que prestar um pouco de atenção em relação a esse acidente? Tá? Nós já vimos, já falamos um pouco, não sei se a Grace já falou com vocês, sobre essa questão do mercúrio. Tá? Pode passar o próximo slide, por favor? Olha só, galera, o mercúrio ele é utilizado no garimpo, tá? E ele vai ser utilizado para quê? Por conta de reações químicas que vão ocorrer lá, o cara consegue identificar a presença do ouro. Só que esse mercúrio ele está relacionado com o processo de magnificação trófica, tá? Então ele é consumido, né? Esse mercúrio, ele acaba sendo fixado por alguns organismos, tá? Passando até chegar no homem. Quando chega no homem, esse mercúrio ele vem trazendo, ele causa problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas respiratórios, ele vai causar problemas relacionados também ali com as gônadas, né, que são os órgãos reprodutores, causando alterações no material genético. E por que a gente tem que ficar esperto em relação ao mercúrio? Vamos ver no próximo slide. Porque hoje a Amazônia ela passa por um processo, né, a gente tem a questão do garimpo, tá? O garimpo, e muitos índios vêm sendo afetados pela ação do mercúrio. Então a gente tem a diminuição da população indígena hoje, tá? Acontecendo por conta da entrada de mercúrio aí. A Amazônia ela passa por um processo de degradação hoje, e esse processo ele tem um nome específico dentro da geografia, mas também que está relacionado lá com a biologia. Quando a gente pensa em relação à Amazônia, hoje a Amazônia ela sofre, deixa eu falar para vocês e tentar dar uma resposta. Quais são os grandes problemas que a Amazônia vem sofrendo hoje? Pronto, joguei para vocês. Desmatamento, mas esse desmatamento ele está relacionado com o quê? Qual é a finalidade desse desmatamento? Madeira, mas o quê? Tem um tema mais recorrente aí no Enem. Expansão da fronteira agrícola, tá? Por quê, pessoal? A soja, tá? E aí fica esperto com isso, porque quando aparecem essas questões no Enem, ele vem falando sobre uma pista lá, que agora eu esqueci o nome, pede o Thiago para lembrar, vem falando sobre a Zona Franca de Manaus, ele vem tentando relacionar o desmatamento com a Zona Franca de Manaus. A Vale, se não me engano, ela tem
a Carajás, ela tem alguma mineradora lá, só que não é essa mineradora que tem os impactos ambientais. Por quê? Olha só, pensa só. A mineradora que existe lá, que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que é alguma coisa com a Carajás, alguma coisa assim, ela é pontual, tá? Zona Franca de Manaus, se eu não me engano, ela data do governo ou é Getúlio Vargas ou é JK. Vocês veem aí, lembrem aí, para tentar desenvolver aquela região, né, porque é o interior do Brasil, era considerado o interior. Só que o nosso problema hoje, com o desmatamento no Brasil, um dos problemas, está relacionado com a soja. Tá? Eu aconselho a vocês darem uma lida sobre a soja depois. Por quê? A soja, inicialmente, ela é plantada onde no Brasil? No sul. Ela era plantada no sul. Só que do sul ela vai para o centro-oeste. Mas ela também já foi questão do Enem, tá? Ela só vai para o centro-oeste a partir de que momento? O que acontece aí na biologia que permite com que a soja vá para o centro-oeste? A biotecnologia, tá? Então, a partir da biotecnologia, que é a manipulação genética, tá? E a partir do processo de calagem, tá? Não esqueça disso, galera. Calagem, que é o quê? É o processo na qual vai haver, como eu vou falar para vocês, um aumento do pH do solo, porque quando a gente pensa no centro-oeste, a gente tem um predomínio de um tipo de bioma ali. Qual bioma? Cerrado. O cerrado, ele tem o pH ácido. O pH do solo ele é ácido. Tá? Então, olha só, quando surge o processo da calagem, estudem calagem, porque cai no Enem praticamente todo ano, ok? Que a Gleice já falou com vocês. Estudem processo de calagem. Vai cair as reações químicas. Olha só, nem sou da química, mas estou falando para vocês o que vai cair. Vai cair reação química para tentar explicar como que vai ocorrer esse aumento desse pH, tá? Então, leiam sobre o processo de calagem. Vai cair essa reação química para vocês, tá? Podem pesquisar que vai aparecer umas 10 questões só sobre esse assunto, tá? Quando ocorre esse processo de calagem, através do carbonato de cálcio, se eu não me engano, né? Enfim, vê com a Gleice aí, ela que lute com vocês. Quando tem esse processo, o que vai acontecer? Esse processo, alinhado com a biotecnologia, permite a utilização, né? Permite a utilização agora dessa região do Brasil. Então a soja, ela deixa de estar no sul, passa ali para o centro-oeste, indo de encontro ao cerrado, tá? Causando grandes impactos ambientais. O cerrado, ele é um bioma exclusivo do Brasil, tá? Então, um bioma exclusivo aqui e que apresenta uma alta biodiversidade, tá? O cerrado apresenta uma alta biodiversidade. E aí você vai ter lá o seguinte: quando ela chega ali no centro-oeste, a gente vai ter o processo que a gente chama de expansão das fronteiras, né? Expansão da fronteira agrícola. Thiago já deve ter falado com vocês. E isso está extremamente relacionado com a degradação também da Amazônia. Isso tem questões recorrentes com esse tema, recorrente no Enem, tá? Porque essa expansão das fronteiras agrícolas está causando uma destruição de diversos biomas. E aí, quem está por trás disso? É a soja. Tá? Então, não esqueçam de relacionar esses temas aí não, tá? Né? Acontece, tá acontecendo aí. Vamos lá, em relação ao Mercúrio, alguma dúvida? Mercúrio tem que estar, ó, na ponta da caneta, tem para responder questões, tá? Então, Mercúrio, não esqueçam. Falou de Mercúrio, vocês vão lembrar de que palavra? Dentro da biologia? Magnificação trófica. Acúmulo nos predadores de topo, tá? Problemas do sistema nervoso central, tá? Não se esqueçam disso, tá, galera?
quando a gente come peixe que tem mercúrio, a gente nem sabe? Não, não tem como saber. Já comeu? Já era. Tem que torcer para ele não ter nadado ali no meio do mercúrio, não ter comido uma alga que fixou mercúrio, o fitoplâncton que fixou, tá? Tem uma reportagem só sobre o mercúrio no Profissão Repórter. Dá uma procurada, galera, assiste. Só para vocês terem uma noção geral assim, porque é um assunto bem atual, tá? Então é um assunto que pode aparecer aí na prova do Enem. Vamos para o próximo slide? Galera, aqui foi um acidente na Itália, tá? Ocorreu em 76. A explosão de uma fábrica de produtos químicos lançou uma nuvem tóxica de dioxina, veneno, que se estacionou sobre a cidade de Cerveso, tá? Cidade italiana. O que aconteceu aqui, galera? Essa empresa, houve uma explosão, esse gás foi liberado para a atmosfera. Como que as pessoas descobriram que esse gás estava na atmosfera? A empresa avisou? Não. O que aconteceu? Pássaros começaram a cair e entrar em decomposição rápido, como se tivesse, pensa em algum filme de terror que algo que vai comendo rapidamente o tecido, como se fosse um ácido. Os pássaros começaram a cair, as pessoas começaram a apresentar queimaduras. A foto aqui não dá para vocês verem direito por causa da luz, mas o rosto dessa menina está todo queimado. Ou seja, a pessoa está andando, a cara começa a queimar literalmente. Queimar. Pensa no desespero dessas pessoas, devido à explosão dessa fábrica aí, tá? Vamos fazer algumas questões que estão relacionadas. Próxima aula a gente continua falando sobre isso, porque a gente já vai falar sobre outros impactos ambientais, para vocês terem uma noção geral sobre os impactos. A questão da energia renovável também está nessa aula aqui, tá? O slide de ecologia que eu dei semana passada está lá no Class, tá? Eu vou botar aqui no quadro algumas questões para a gente poder para nós resolvermos. Boto. Esse daí está com 52 slides, se eu não me engano, tá? Galera, esses impactos aqui ambientais vocês não precisam decorar todos, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de como, porque isso ajuda até na hora de responder as questões, né? Como que essas empresas, quando elas não têm desenvolvimento sustentável, quais são as consequências para a sociedade, tá? O único que eu falaria para vocês gravarem realmente aqui é o do mercúrio. O mercúrio eu falaria, ó, dá uma procurada em casa, se aprofunda um pouco no assunto, não é aprofundar, fazer uma tese não, mas dá uma lida, vê o que está acontecendo com o mercúrio no Brasil, tá? Dá uma lida sobre isso. Vamos lá para as questõezinhas? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês tinham conhecimento de todos esses impactos aí? Vamos fazer esses exercícios aí. Próxima aula a gente vai falar sobre Chernobyl, ou Chernobyl, não sei como pronunciar, né? Como vocês queiram falar. Esse acidente todo mundo já ouviu falar, né? Tem até série, né? A série é onde? Na Netflix? É Netflix? HBO? Não tem acesso, só tem acesso a Netflix. Que é... Passa o slide aqui, vai passando aqui para mim, por favor. Passa aí, passa. Pode passar. Volta. Só para deixar um gostinho para vocês aí, ó.
Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Cazuza. Tu conhece essa música não? Essa música do Cazuza. Só para vocês terem uma noção da morte, né? Cantando, tocando uma flauta ali. E aí depois a gente fala sobre esse acidente aí. Tem documentários, diversos documentários. Tem o filme. Ah, não, foi na... Vou parar de fazer propaganda, não foi na Netflix. Foi numa outra aí, que passava sobre Chernobyl, né, onde a galera virou meio que mutante. Já viu aquele filme Viagem Maldita? Não? Vejam esse filme assim. Vê à noite, é melhor. Viagem Maldita. Vê esse filme. Podemos, gente, fazer 140? Da página 140? Vamos lá, vamos ver o que o Enem tá querendo da gente. Porque esse filme foi baseado... Pode passar aí, eu não me aguento, eu quero falar. Pode passar a próxima slide, rapidinho. Próximo, pode descer. Próximo, por favor. Volta aí, fazendo favor. Obrigado. Gente, essas fotos aqui são reais, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito. Olha o tamanho do crânio dessa pessoa. Olha esse pé, essas pernas. Olha o tamanho desse tumor aqui nas costas. Olha o pé desse menino. E aí o filme foi baseado em cima disso daí. Ele pegou algumas dessas pessoas e elas passam a se alimentar de outras pessoas que vão visitar a cidade. Né? A Viagem Maldita é do deserto, mas esse que é uma empresa no Texas, se eu não me engano. Alguma coisa ali de nuclear também. Não sei se é nuclear, não lembro muito bem. Mas esse filme, o Chernobyl, que tem na... Acho que é na Amazon. Foi na Amazon que eu assisti. Um grupo de estudantes vai visitar a cidade. Vocês querem spoiler? Aí morre todo mundo. Mas aí eles são comidos pelas pessoas que vivem lá. Que são essas pessoas que foram atingidas pela radiação e ficaram deformadas e não saíram da cidade. Vamos lá, galera. Página 140. Já fizeram ou estou esperando eu fazer? Vê se essa questão a gente fez. Os botos cinza, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores de poluição das áreas em que vive, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos. Nossa, boto vive pra caramba, hein? Na região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que os outros animais de cadeia alimentar. Lembra que eu falei na aula passada que não se deve comer carne de golfinho por conta do mercúrio? Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque são animais herbívoros, são animais detritívoros, que se alimentam da matéria orgânica de restos, né? São animais de grande porte, digerem o alimento lentamente, estão no topo da cadeia alimentar. Por quê? Aqui qual é a resposta? Letra E, estão no topo da cadeia alimentar. Vocês vão escrever do lado o que o nosso amigo ali já havia falado. Magnificação trófica. Todo mundo sabe o conceito de magnificação trófica? Alguém esqueceu? Magnificação trófica é o acúmulo de substâncias do predador de topo. Por que esse acúmulo? Porque esse acúmulo ele vai se dar porque essa substância não sofre degradação ao longo de uma cadeia. Então vou falar de novo. Essa substância não sofre degradação ao longo de uma cadeia. Tá? Por exemplo, ela não é igual ao carboidrato que vai ser degradado, uma proteína que vai ser degradada. Questão tranquila? Tranquilaça, né? Então vamos para a página 180.
neurônios do circuito. Pô, neurônios. Interessante, vamos ver o que vai acontecer aí. Já fez? Eu não sei se vai ajudar muito, mas lembre, falou de fezes, essas coisas, lembre da vaca, de um determinado gás que elas... Isso é bullying com as vacas, sabia? Podemos? Galera, olha só. Coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente, né? Então você tem aí a decomposição ocorrendo na figura 1 e essas linhas estão mostrando gases que são liberados durante essa decomposição. A figura 2 ilustra o projeto Spark, desenvolvido Cambridge, né? Em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis, porque se não são recolhidas em sacolas biodegradáveis, vai adiantar alguma coisa? Ser degradáveis, tá? E jogadas em biodigestores instalados em parques públicos e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Tá? E aí você tem a figura 2, um biodigestor. Esse biodigestor está ligado a um poste e essa luz ela vai ficar acesa, tá? Por conta desse biodigestor. Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê, galera? Fixação do carbono em moléculas orgânicas. Tem algum indivíduo aí fixando? Tem alguma planta utilizando ali? Uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Letra C, decomposição aeróbica das fezes. Tá? Se eu tenho a decomposição aeróbica, eu falei para vocês lembrarem das vacas, né? Ali. Se eu tenho a decomposição aeróbica, eu vou ter a liberação, no caso, do CO2, que vai vir da onde? Da quebra da molécula de glicose. Nesse caso aqui, aeróbica. Ou seja, com oxigênio, tá? Nesse caso das fezes aqui, o que vai ocorrer aqui? Eu vou ter uma decomposição que vai ser anaeróbica. Mas aí eu vou ter a liberação do gás do quê? Do gás metano, tá? Armazenamento do gás carbônico. Letra A, queima de gás metano. Qual seria a resposta? Letra A, queima do gás metano, nesses biodigestores, que vai permitir com que essa luz fique acesa. Tá? Alguma dúvida sobre essa questão? Agora é 186, né? Olha que legalzinho também essa questão. Olha só, 186, questão 62. Está falando sobre o que nós falamos na aula passada, o ciclo do carbono. Tá? Eu vou fazer junto com vocês para a gente poder encerrar. Tá? Então vamos lá, acompanha a leitura. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Pessoal, na forma inorgânica é quando ele está sendo encontrado aonde? A gente chama o quê? Quando eu tenho o dióxido de carbono, está constituindo uma molécula orgânica? Não.
Está presente o que na atmosfera? Forma inorgânica. Quando ele está construindo um hidrocarboneto, que é uma cadeia com carbonos, o Gleice já falou isso com vocês, aí ele está na sua forma o quê? Orgânica. Tá? Tudo bem até aqui? Em uma cadeia alimentar composta de fitoplâncton, zooplâncton, molúsculos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismo ocorre essa transição? Galera, se eu estivesse falando do ambiente terrestre, em qual grupo ocorreria essa fixação desse carbono atmosférico? Se eu estou falando de um grupo terrestre, aonde eu vou ter a fixação desse carbono? Qual é o nome do processo que vai fixar esse carbono? Começa com F e termina com E. Fotossíntese. Então, no ambiente terrestre, as plantas são responsáveis pela fixação desse, o quê? Dióxido de carbono, desse carbono, né, que vai ser utilizado para a produção da matéria orgânica. Até aqui, famoso carboidrato. Tranquilo. Como eu estou falando do ambiente marinho, lembra que eu falei para vocês em aulas passadas que quem é realmente o pulmão do mundo são as algas unicelulares, certo? Que a gente vai chamar de quê? Fitoplâncton. Fitoplâncton, tá? Então aqui, quem é o grupo de organismos responsáveis pela essa fixação? Letra E, peixes? Não. Crustáceos? Crustáceo tu lembra do camarão, né? Por exemplo, lagosta. Molúsculo? Molúsculo a gente viu em aulas passadas. A gente tem o caramujo, a gente tem o polvo do mar, né? São os molúsculos, a gente tem a lula. Zooplâncton são pequenos crustáceos, microcrustáceos, tá? E fito, vai lembrar o que? Planta, né? São as algas lá. Então, o fitoplâncton, que é o responsável por essa fixação, tá, do carbono inorgânico, transformando, a partir da fotossíntese que as algas vão fazer, em carbono orgânico. Vão incorporar, formando os carboidratos. Tranquila essa questão? Tranquila, né? Era só um modo diferente de eu nem perguntar sobre fotossíntese. Só foi um modo diferente, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou faltando acho que uma, né? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer logo essa, então? Deixa eu ver nisso que eu vou... Recentemente, um estudo feito em campo de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos podem diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas, ou seja, aumentar o nível de dióxido de carbono. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Galera, quando eu penso em nitrato, eu vou ter... Daqui é amônia, não é? Amônia. Nitrato 3. O nitrito é 2. O nitrato é 3, não é isso? Pessoal da química aí, me ajuda aqui. É o 2 ou é o 3 agora, gente? Enfim. Gleices, corre aqui. Nitrito, nitrato, é isso mesmo. Pode ver, veio para mim rapidinho o nitrato, é isso daqui mesmo. Eu acredito que é isso daqui. Vê, pede ajuda ao pai da sabedoria. Escreve aí, nitrato. NO3. Viu? Aqui, mas bateu uma dúvida aqui, tá? Bateu a dúvida, mas enfim, foi. Galera, esse cara aqui, ele está presente em quais moléculas do nosso organismo?
quando a gente pensa no nitrogênio, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? Proteínas e material genético, tá? Então é extremamente importante o nitrogênio, que entra na forma de nitrato, depois de nitrito, depois nitrato, depois ele vai ser assimilado, tá? Falou em nitrogênio, pense em proteínas e ácidos nucleicos. Beleza? Qual componente nutricional vai ser prejudicado pelo aumento do CO2 na atmosfera, que acaba dificultando a absorção do nitrato? Proteínas. Foi? Tranquilo? Galera, fechamos por hoje. Próxima aula a gente vem com mais exercícios. 1, 2, 3, 4. Foram 4 hoje, bem tranquilo. Então, a próxima aula a gente vem com mais exercícios e a gente continua falando sobre impactos ambientais. Beleza? Foi? Muito obrigado pela presença de vocês.